E agora o derby 201 foi no majestoso placar de 0-0 Ponte Preta e Guarani. Veja como foi. Quando o clássico é gigante, ele já começa muito antes do apito inicial. E foi assim que aconteceu na noite de ontem. Torcedores apoiando as duas equipes na saída da concentração e a da Macaca protagonizando um corredor de fumaça na chegada do Gurilão. Na parte de dentro do estádio, nenhum torcedor, mas pela garra dos jogadores dentro de campo, parecia que o estádio estava lotado. Garra essa que foi até um pouco exagerada nessa entrada de Cleilton logo no primeiro minuto. O zagueiro, que estava pendurado, levou o cartão amarelo e ofereceu um lance de muito perigo ao rival. Na cobrança, Regis bateu bem, mas parou em vã. Ivan Quaresma! Espalma! E na reta inicial só dava a Guarani. Foram 6 escanteios para o Bugre em menos de 8 minutos. Mas não demorou muito para a Ponte equilibrar o duelo no majestoso. Rafael Santos, também em cobrança de falta, deu o primeiro susto em Rafael Martins. Na sequência, foi a vez da Macaca encurralar o Guarani. Em um intervalo de 10 minutos, foram 3 chutes perigosos da Alvinegra, incluindo esse lance aí de Fecim, que até conseguiu passar pelo goleirão, mas não por Bruno Silva. Rafael Martins saiu mal, e aí chegou tirando lá atrás, salva a pátria bugrina. No último minuto da primeira etapa, a falta de coletividade tirou o que poderia ser o primeiro gol do Guarani. Rodrigo Andrade foi fominha e desperdiçou um ótimo contra-ataque. Para o segundo tempo, nada de alterações e o equilíbrio na partida continuou o mesmo. Pelo lado do Guarani, Rafael Martins precisou trabalhar em 2 oportunidades. Mas se de um lado o goleiro estava on, do outro não era diferente. Ivan protagonizou a defesa mais importante da partida nesse chute a queima-roupa de Lucão do Break. Ivan Quaresma, um milagre! E quando Ivan não estava na jogada, o goleirão contou com a sorte nesse chute de Matheus Ludic. Nos últimos minutos, o Bugre até teve mais uma chance após cobrança de escanteio, mas nada que conseguisse tirar o 0 do placar. Final de jogo no majestoso, equilíbrio tanto no placar quanto durante os 90 minutos. O empate sem gols fica ruim para as duas equipes. Enquanto a Ponte Preta segue colada na zona de rebaixamento, o Bugre perdeu a chance de encostar ainda mais no G4 da competição. Além de tudo, a Ponte Preta perde uma série invicta de 5 jogos vencendo dentro do Moisés Lucarelli. Agora os próximos jogos das equipes são terça e quarta-feira que vem. A Ponte Preta enfrenta o Operário fora de casa na próxima quarta, enquanto o Guarani recebe o Remo no Brinco de Ouro na terça-feira. Tem que valorizar um ponto a entrega desses atletas que a gente sabe que enfrentou uma equipe que está trabalhando na parte de cima, mas nós também fomos guerreiros, a equipe também cresceu, mais uma vez jogamos um futebol com desempenho de bom para ótimo, né? E manter isso e espero que a gente possa, né, acontecer o primeiro jogo lá fora, de vitória. O jogo foi um jogo muito truncado, muito amarrado, de poucas oportunidades. As oportunidades que surgiram acabaram acontecendo muito em função de uma falha individual ou de um lance individualizado numa sobra de bola. Mas quando a gente não joga, talvez, da maneira como a gente quer, da maneira como a gente gostaria para tentar vencer, somamos mais um ponto, né? Fizemos 4 pontos contra o nosso grande adversário, voltamos para casa numa sequência positiva de resultados, são 4 jogos sem perder. Vamos para mais um jogo difícil contra o Remo na próxima terça-feira, onde vamos recuperar essa equipe. Bom, vamos analisar aqui o derby. A impressão que deu, gostaria de ouvi-los, é que os dois ficaram satisfeitos. O Guarani, o técnico Daniel Paulista, saiu dizendo que no clássico 2 jogos ele ganhou 4 pontos, portanto foi o vitorioso. E a Ponte, o Gilson Klein acabou de falar, que precisa pontuar, e é verdade. Claro que o melhor dos mundos seria a vitória, mas precisa pontuar. É isso que vai fazer com que a Ponte consiga o seu objetivo, que é a permanência na divisão. O torcedor não gostou, queria uma vitória de um lado, do outro, queria gols, os gols não aconteceram. Essa minha impressão é a de vocês também?
Olha, eu gostei do jogo pela movimentação, Batista. Eu acho que nós tivemos muitas alternativas, os times eles se entregaram por completo, as torcidas não podem reclamar da garra, da disposição, da entrega, de cada pedaço de gramado, os dois batalharam demais, foi muito movimentado, gostei mais do primeiro tempo. As defesas dos dois times foram muito bem. Dos volantes para trás, dos dois times, foi um trabalho impecável. Agora, dos meias para frente, ficou a desejar. Por isso, talvez, Batista, que alguns desgostaram, porque eles esperavam demais. O Ponte Pretano esperava mais o seu ataque, o Bugrino também esperava mais o seu ataque, e foram inutilizados, né? Eles foram brecados pelo desempenho dos dois goleiros, que foram muito bem, dos 4 zagueiros que deram muito trabalho para os atacantes, os laterais jogaram bem. Enfim, foi um jogo onde as defesas prevaleceram, Batista, mas trocando em miúdos, eu acho que pela movimentação dá para considerar que o clássico foi bom. Agora, o Tigrão, não teve gol porque os dois artilheiros não luziram. Curiosamente, os dois voltando de contusão, o Regis pelo lado do Guarani, e até com relação ao Moisés era uma grande dúvida, somente na hora do jogo, aquele momento, 1 hora antes do jogo, é que o treinador, o Gilson Kleina, divulgou que utilizaria o Moisés, mas deu para perceber que o Moisés não estava 100%. Ele veio economizando, né? Aquele arranque, a saída da beirada para dentro, no 1 contra 1. Ele não estava inteiro, estava, como se diz na gíria, meio pau. Foi por isso que o jogo terminou 0-0 ou não? Também por isso, também por isso. A verdade é que eu gostei da partida, tivemos um derby muito bem disputado, um derby limpo, sem violência, sem antijogo, e onde realmente os sistemas defensivos prevaleceram, e o Regis ainda não está no melhor da sua forma. O Moisés só jogou, fiquei com essa sensação de que o Moisés só jogou porque era derby. Em qualquer outra partida ele teria ficado fora. Saiu mancando, inclusive mancou durante o jogo. Não demonstrou a mesma confiança no arranque, no drible, naquela mudada de direção que ele dá, né? Que exige demais da articulação chamada joelho. Então, e mesmo assim ele poderia ter definido o jogo nessa principal defesa do Rafael Martins na partida, né? A jogada é iniciada pelo Moisés, que dribla 2 jogadores do Guarani, bota o Rodrigão enfia um bolão para o Richard, aliás, 2 ótimas assistências de gol do Rodrigão, uma para o Richard e outra para o Fecim no primeiro tempo, a do Richard no segundo tempo. Então, mesmo a meio pau, o Moisés ainda participou bem, como o Regis também participou bem, mas um pouco aquém daquilo que ele pode produzir. Agora, eu acho que o grande equívoco foi por parte do treinador do Guarani de apostar num atleta como o Júnior Todinho, que vinha sem jogo há muito tempo. E o Guarani, enquanto o Todinho esteve em campo, praticamente jogou com 10. Essa é uma verdade. As redes sociais repercutiram isso de uma maneira muito forte por parte da torcida do Guarani, protestando contra a opção errada de ter colocado o Todinho. Ah, mas depois ele pôs o Lucão. Pô, mas o Lucão ficou em campo muito pouco tempo e mesmo assim não fosse aí um milagre do Ivan e também o Lucão pegou mal na bola, teria saído o gol. Só queria nesse lance da defesa milagrosa do Ivan, no chute do Lucão do break, dizer que eu vi 2 irregularidades no lance. A primeira, o Bruno Sávio empurra o lateral esquerdo da Ponte, Marcelo Hermes. Quando ele sobe para cabecear e impulsionar a bola para o Lucão do break, ele empurra. E a segunda, quando a bola, o impedimento é sempre caracterizado na saída do último toque. Então, no cruzamento do Bidu, tudo ok. No toque do Bruno Sávio, está um pouquinho à frente o Lucão. Eu só estou colocando isso, olha o lance aí. Eu só estou colocando isso, ó, nesse momento que ele toca, né, aí já é outra sequência, com o chute do Ludic, muito bonito, que poderia ter entrado também. Eu só estou colocando isso porque foi o primeiro derby da história dos 201 confrontos com VAR, né? Primeiro derby da história com VAR.
E aí o VAR não foi acionado nenhuma vez. Você acha que se sair o gol ia anular? Ia para o VAR, minimamente ia para análise. Esse lance aí que nós estamos revendo. Minimamente ia para análise. Mas, como o gol não saiu, o Marcelo de Lima Henrique deixou a boiada passar do jeito que estava. Prestando atenção ali na linha da pequena área, veja. Aí tudo ok. Agora, ó, mesma linha. Acho que é o Cleilton, né? O Cleilton que está dando condição ali. O Hermes levantando a mão, acusando a carga que o Tigrão falou. É verdade, eu não tinha percebido isso não. Fez uma falta, mais jogadores reclamaram, além do Marcelo Hermes. Olha lá. E olha lá o empurrão, tá vendo? Agora, quando a bola chega da mesma linha, quando ela sai da cabeça do Sávio, também é muito difícil de anotar isso daí, mas quando ela sai do Sávio, fico com a sensação de que o Lucão tá um pouquinho à frente. Mas teria que passar aquela linha, né, de computação gráfica para tirar a dúvida. Mas certamente é um lance que iria para a checagem, sem dúvida nenhuma. O VAR está mais atrapalhando a bezona do que ajudando. Confusão para tudo quanto é lado, uma reclamação imensa. A própria Ponte foi prejudicada no jogo contra a equipe do Cruzeiro. Aí o Cruzeiro reclamou que foi prejudicado na partida contra o Operário. Exatamente. Aí é o seguinte, quando é contra ele não reclama, quando é a favor, aí ele reclama. Como gosta de Ontem, dizer... Fernando Diniz, você viu ali, né, a reclamação imensa no gol anulado do Vasco. Então, o VAR, colocou uma confusão enorme no Campeonato Brasileiro da Série B, que vinha desenvolvendo naturalmente e normalmente no primeiro turno. Só que no jogo Ponte e Cruzeiro, teve um pênalti absolutamente caracterizado em cima do Moisés. O apitador nem foi consultar o VAR. É isso que me deixou intrigado. Já na sequência do campeonato, no jogo entre o Cruzeiro e o Operário, lá em Sete Lagoas, com torcida, o gol foi anulado aos 52 minutos do Marcelo Moreno, mas houve o toque, pô. Não é que é 52, 54. O VAR está lá para isso. Então, no jogo da Ponte, o VAR nem foi acionado e o Cruzeiro foi beneficiado. Porque a Ponte teria empatado. Aliás, estava 0-0 quando o Moisés sofreu esse pênalti. Poderia até ter vencido. Contra o Operário, o machiadeiro Luxemburgo quase teve um filho. De tanto que ele entrou em êxtase na reclamação, foi expulso, não ia embora. Normal também, é normal em qualquer treinador. Luxemburgo é uma personalidade do futebol brasileiro. Mas o VAR acertou. O cara que passa a bola para o Marcelo Moreno conduz com o antebraço. E com o antebraço não pode, ponto. Ô, CH, vamos rapidamente aqui, já estamos quase em cima da hora, mas analisar, porque amanhã já tem jogo. O Guarani vai para o campo. E o Maxwell está com Covid, testou positivo, não estará à disposição do Daniel Paulista. E o Guarani precisa vencer porque a situação está complicando. O campeonato vai se afunilando, o Guarani está ali gravitando ao redor do G4, mas não entra no G4. E o futebol apresentado não empolga também, diferente dos 3 times que estão ponteando o campeonato. É um momento, mais do que o momento, de apresentar o verdadeiro futebol, né? Não precisa jogar bem, tem que subir, concordo. Mas eu acho mais difícil jogar mal e vencer as partidas. Para você subir, você precisa, no caso do Guarani, conquistar mais 8 vitórias. E aí, como é que faz? Não é? Então, eu acho que está faltando empolgar e engatar uma 4ª marcha. O Guarani não está jogando mal, não. Não está ruim, não é isso que eu estou falando, está bom. Mas para brigar por acesso precisa de algo mais. Amanhã a partida contra o Remo, ela é extremamente complicada. Mas o Guarani joga em casa, Batista. Com todo respeito ao Remo, Às 4 da tarde, atenção, hein? O horário é dia de semana, dia de trampo ferrado, mas o jogo será às 4 da tarde. E nós estaremos nessa com imenso prazer, mas o Guarani tem que ganhar o jogo. Tem que ganhar o jogo e o senhor Daniel Paulista, que está fazendo um bom trabalho, tem que parar de ser teimoso. Ele teve 12 dias para trabalhar o time, ele apresentou como surpresa o Todinho como centroavante. Desculpa, Daniel, eu que te respeito muito, acho que você faz um bom trabalho, é muito pouco. Não é porque não deu certo. Quando você escalou, eu até elogiei, porque você fez algo.
mas foi muito pouco. E a sequência das mexidas também não agradaram. Então amanhã contra o Remo é mais uma oportunidade do Guarani jogar bem e vencer. Olha, ninguém entendeu esse negócio do Júnior Todinho. Primeiro que chegou recentemente, né, o Júnior Todinho. Estava sem ritmo, né? Também. Segundo, é que o Lucão do Break não vinha marcando os gols, mas pelo menos estava participando ali na frente, fazendo uma parede e tal, com ritmo de jogo e tal. O Todinho nem isso fez, o time jogou com 10 até o momento que o Todinho saiu. Então ninguém conseguiu entender o que é que o Daniel Paulista tentou fazer. Eu também fiquei sem entender, e se ele até tivesse optado, por exemplo, pelo Andrigo, do lado direito, aí sim, empurrando o Sávio mais no funil, fazendo ali uma alternância entre os dois. Seria justificável. Aí sim, porque o Lucão também não vem agradando. Agora, o Lucão, com a técnica que ele tem, com as apresentações pouco abaixo do que a gente imaginava, ele ainda assim, com certeza, teria rendido muito mais do que o Todinho. E o CH falava agora de números, o Guarani tem 38 pontos, se o número mágico para subir for 64, nós estamos falando aí de 26 pontos ainda. E o Guarani tem 14 jogos, contando com o de amanhã. Então, para fazer 26... se é esse o número, pode baixar um pouquinho, pode subir um pouquinho, mas vamos, teoricamente, na projeção dos matemáticos aí, a coisa gira entre 63 e 64 para quarto lugar, que já dá para subir, já figura entre as equipes promovidas. Então vamos lá, 26. Para fazer 26, você precisa de 8 vitórias e 2 empates em 14 jogos. Então não pode mais derrapar. Sob pena de daqui a pouco já começar com aquela coisa do milagre, agora tem que ganhar 9 em 10, agora tem que ganhar 10 em 11. Isso é muito difícil de acontecer num campeonato de tamanho, grau de equilíbrio e dificuldade. Então esta conta está na cabeça do pessoal do Guarani, todo mundo sabe, e um jogo como esse de amanhã, com todo respeito ao Remo, mas com todo respeito, tem que atropelar. E tem que deixar para queimar ponto em jogos como, por exemplo, o de Curitiba, que é no sábado à noite, 21 horas. Aí o buraco é mais embaixo. Curitiba está jogando muita bola. Agora, amanhã, tem que entrar e fazer os 3 pontos, mas nem que tenha... Tem que matar no ninho, não tem jeito. E na quarta-feira, CH, só para completar aqui, a Ponte em campo contra o Operário, jogo fora de casa. Com esse empate no derby, a Ponte vai precisar de pontos fora de casa. Porque já não basta, antes do derby, se ela vencesse todos em casa, escaparia. Agora já não escapa mais, vai precisar de pontos fora de casa. E o jogo fora de casa é contra um time que está indo bem nos jogos dentro de casa ultimamente. O Operário engatou uma sequência de jogos lá sem perder. Só que não existe isso, não tem invencibilidade eterna. A Ponte precisa ganhar uma hora fora de casa e o Operário vai quebrar uma hora essa sequência dele. Eu quero dizer o seguinte, não é porque o momento da Ponte é melhor do que o momento do Guarani, não é isso que eu estou falando. Eu acho que o Gilson encontrou um caminho e a Ponte está organizada dentro da limitação dela. O que precisa para quebrar essa castanha, Batista, é ter um pouco mais de confiança e sorte também na partida fora de casa. Mas eu vejo total condição de o time jogar e vencer o jogo fora de casa, apesar das limitações. Sabe por quê? Porque para mim o Operário tem várias limitações, como a Ponte tem. Eu gostei do Operário contra o Cruzeiro. Só lembrando que o Cleilton está suspenso, não vai jogar. Fábio Sanches. Deve ser esse. Deve ser o companheiro do Ryan. Eu trabalhei, não estava trabalhando, perdão, no jogo Cruzeiro, claro, não é aqui da nossa cobertura. Cruzeiro com o Operário, que foi o último jogo do Operário, esse jogo da polêmica lá, do empate, né? Do empate que o Cruzeiro reclamou demais. Eu gostei muito da garra e da organização do time do Operário. A Ponte vai ter que jogar muita bola lá para conseguir algo de positivo. Eu considero um ponto lá bom. E como tem pau para todo mundo aqui hoje, eu falei do Guarani, né? Em 14, somar os pontos de mais 26 pontos... que são 8 vitórias e 2 empates em 14, então ele poderia descartar 4 jogos, mas tem para a Ponte também aqui, tá? A Ponte, se é que o número mágico é 44, é o que dizem que esse ano o coeficiente cai um pouquinho, dizem os matemáticos. Para fazer 44, a Ponte também tem 14 jogos, está indo aí
para a 25ª rodada, ela precisa de 18 pontos. Então, se você pegar o índice de aproveitamento da Ponte até agora, somar, né, 6 vitórias em 14 jogos, é maior do que o percentual de aproveitamento que a Ponte tem até o momento. Então, também que fique todo mundo antenado, que fique todo mundo preparado e avisado que esse é o número que a Ponte tem que correr atrás. Como ela vai perder pontos em casa, ela tem que começar a buscar alguma coisinha fora, a começar do jogo de quarta-feira. Mas anotem aí, a Ponte ainda precisa de 6 vitórias, talvez 6 vitórias e pelo menos um empate, dependendo do desenrolar até o final, para conseguir, né, esse resultado horroroso, um objetivo muito pequeno pelas pretensões da Ponte, por aquilo que a Ponte representa, que é apenas o de permanência na divisão para o ano que vem. Ô Batista, a gente não pode deixar de falar do trabalho da arbitragem, né? A gente levantou tanta dúvida aqui e eu quero dizer que o Marcelo Lima Henrique Carioca, que a gente estava muito preocupado, fez um bom trabalho.